Olá, caros estudantes, eu sou o professor Carlos, professor de História, e hoje nós vamos resolver as questões do caderno de atividades, cujo tema é Revolução Francesa. Conteúdo aqui do capítulo 4º, conteúdo do 8º ano. Vamos aqui então à resolução. Explique como a charge abaixo ilustra a situação política e econômica da França pré-revolucionária. Então nós temos aqui uma gravura, uma charge, cujo título é de se esperar que esse jogo termine. Essa charge é de 1789, ano da Revolução Francesa. Então vamos aqui. Sabemos o contexto da charge. Então nós vemos aqui um camponês, levando nas costas aí um membro do clero, que era membro do primeiro estado, e logo atrás um membro da nobreza, que era do segundo estado, sendo carregado por um membro do terceiro estado. Então, para a gente contextualizar, a França pré-revolucionária, ela era a divisão social era a seguinte: você tinha no primeiro estado o clero, no segundo estado a nobreza, e no último os camponeses e a burguesia. A burguesia e os camponeses, eles não tinham poder político algum, eles não participavam das decisões políticas, eles eram oprimidos pelo primeiro e pelo segundo estado, eles pagavam impostos e não tinham privilégios, tinham pouca chance de ascender socialmente. Já o clero e a nobreza, eles tinham mais chance de ascender socialmente, tinham privilégios, não pagavam impostos e viviam no luxo. Isso causou uma crise que culminou com a Revolução Francesa. Mas vamos aqui à resposta da questão 1. A charge representa o terceiro estado francês, formado por trabalhadores, camponeses e burgueses, literalmente carregando o primeiro e o segundo estado nas costas. A situação é metafórica. Era o terceiro estado quem pagava os impostos que sustentavam toda a sociedade francesa. Eram eles quem trabalhava, ainda que não tivesse qualquer benefício por isso. Ao contrário, politicamente, o terceiro estado tinha menor expressão em relação aos outros dois, mesmo que fosse numericamente maior. Assim, os interesses da nobreza e do clero sempre prevaleciam sobre os interesses dos integrantes do terceiro estado. Então, por exemplo, se houvesse uma reforma política, lá, iam ser chamados o primeiro, o segundo e o terceiro estado. E a votação era por estado, não era por pessoas. Se fosse por pessoas, o terceiro estado sempre venceria, porque ele era a parte numericamente maior ali na nação francesa. Por conta disso, o primeiro e o segundo estado, que tinham sempre ideias semelhantes, eles sempre venciam e, dessa forma, impediam que mudanças mais radicais ocorressem ali na França. Por conta disso, ocorreu a Revolução Francesa, para tentar, de alguma forma, destruir essa forma de opressão que o primeiro e o segundo estado francês submetia ao terceiro. Vamos aqui à questão 2. Considerando que a França era governada por um regime despótico, explique por que o monarca absolutista Henrique Louis XVI convocou a Assembleia dos Estados Gerais. Bom, a França passava por uma grave crise econômica na década de 1780. As más colheitas afetavam a produção e aumentavam o preço dos alimentos. Havia ainda grande dívida externa e déficit interno. Ou seja, o que é déficit interno? É quando um país ele importa mais do que exporta, ou seja, então ele fica devendo. Era necessário cortar gastos e aumentar a arrecadação de impostos, para sanar essa crise. Mas havia a resistência do clero e da nobreza em contribuir financeiramente com o Estado. Assim, para tentar chegar a um acordo, a Assembleia dos Estados Gerais foi convocada em 1788, em reunião prevista para o ano seguinte. Tal assembleia não era convocada desde 1614. Vamos aqui à questão 3. O dia 14 de julho é feriado nacional na França. Nessa data, em 1789, a Bastilha, prédio onde eram mantidos os inimigos políticos do rei, foi posto abaixo pela população de Paris. Qual foi o significado desse gesto para a França e para as sociedades ocidentais? Bom, a tomada da Bastilha representou a queda do poder real diante dos interesses populares. Simbolizou o fim do absolutismo e dos privilégios do clero e da nobreza, em detrimento do restante da população, que rompia com a estrutura vigente e instaurava um novo modelo político e social.
A queda da Bastilha e a Revolução Francesa como um todo foram tomados como exemplos de que o absolutismo poderia não ser, né, que agora ele poderia não só ser questionado, mas derrotado, e que as sociedades poderiam ser fundamentadas em bases mais igualitárias, ainda que na prática a situação não tenha ocorrido exatamente dessa forma. Bom, a importância da Revolução Francesa, da tomada da Bastilha foi essa. Foi no sentido de mostrar para as outras sociedades que é possível pensar em uma outra possibilidade de governo e que é possível vencer um governo absolutista. Vamos aqui à questão 4. Leia o texto a seguir a respeito de duas importantes revoluções ocorridas na Europa entre os séculos 17 e 18. Vamos aqui ao texto. Contudo, a Revolução Gloriosa envolveu principalmente a mudança nas relações entre o monarca e o parlamento e entre o governo e o povo. Não havia muito interesse na melhoria das relações entre os cidadãos, somente nas revoluções políticas dos últimos anos do século XVIII. É que a ideia de igualdade entre homens nasceu e ganhou força política. Bom, o texto fala aqui que a revolução burguesa que ocorreu na Inglaterra, ela visava mais mudanças políticas e comerciais, ou seja, mudanças políticas que o rei interferisse menos, tivesse menos poder ou se submetesse esse poder ao parlamento. No campo político, que ele tivesse uma política que favorecesse o capitalismo. Já a Revolução Francesa, além dessas premissas, ele também tinha a de possibilitar mais igualdade, relações sociais mais igualitárias entre os cidadãos. Basicamente é isso que o texto informa. Esse texto é de Ian Mortimer, do livro Séculos de Transformações, em 1000 anos de história, qual século passou por mais mudanças e qual a importância disso? Vamos aqui ao questionamento. O autor aponta uma importante diferença que ajuda a explicar por que a Revolução Gloriosa não teve o impacto político da Revolução Francesa. Qual diferença é essa, né? Por que a Revolução Francesa teve mais impacto no mundo do que a Revolução Gloriosa, sendo que as duas foram revoluções burguesas? Vamos aqui à resposta. A Revolução Gloriosa, ocorrida na Inglaterra no século XVII, não estava voltada para o modo de vida e a situação da população inglesa. De fato, ela melhorou as relações políticas e econômicas na Inglaterra, limitando o poder do rei em favor do parlamento, não do povo, e favorecendo a estrutura econômica capitalista. A Revolução Francesa, por sua vez, foi promovida pela própria população, que buscava maior participação política, melhoria nas condições de vida e o fim dos abusos tributários e das injustiças sociais. Pregaram-se também os ideais de liberdade e igualdade entre os homens, ideais bastante inovadores para o século XVIII, que ainda utilizava do trabalho escravo e da exploração colonial em diversas partes do mundo. Vamos aqui à questão 5. A independência das 13 colônias e a Revolução Francesa geraram documentos que defendiam a liberdade, a igualdade dos cidadãos. A esse respeito, leia o texto a seguir e depois responda às questões propostas. Bom, vamos ao texto. Já em 1776, John Adams temera uma progressão ainda mais radical em Massachusetts. A James Sullivan, ele escreveu: "Isso não terminará nunca. Surgirão novas reivindicações. As mulheres exigirão o voto, os garotos de 12 a 21 anos pensarão que seus direitos não são suficientemente considerados, e todo homem sem um tostão exigirá uma voz igual a qualquer outra em todas as leis do Estado." Tanto nos novos Estados Unidos como na França, as declarações de direitos se referiam a homens, cidadãos, povo, sociedade, sem cuidar das diferenças na posição política. As mulheres, as crianças, os estrangeiros e aqueles que não pagavam tributos deviam ser somente cidadãos passivos. Durante os meses e anos seguintes, grupo após grupo foi alvo de discussões específicas e, por fim,
por fim, a maioria deles conseguiu direitos políticos iguais. E, por fim, a maioria deles, não todos, conseguiu direitos políticos iguais. Os homens protestantes ganharam seus direitos em 24 de dezembro de 1789, assim como todas as profissões. Os homens judeus obtiveram finalmente o mesmo avanço em 27 de setembro de 1791. Alguns, mas nem todos os homens negros livres conquistaram direitos políticos em 15 de maio de 1791, mas os perderam em 24 de setembro e depois os viram restabelecido e aplicado de modo mais geral em 4 de abril de 1792. Em 10 de agosto de 1792, os direitos de votar foram concedidos a todos os homens na França metropolitana, à exceção dos criados e desempregados. Em 4 de fevereiro de 1794, a escravidão foi abolida e direitos iguais concedidos, ao menos em princípio, aos escravos. As mulheres nunca ganharam direitos políticos iguais durante a Revolução. Elas ganharam, entretanto, direitos iguais de herança e direito ao divórcio. Bom, vamos aqui à questão 6. Com base no texto, é correto afirmar que os direitos políticos foram concedidos a todos os cidadãos franceses, mas foram revogados em 1791. Incorreto, né? O que foi revogado foram os direitos aos negros, né? Que foi dado, depois revogado, depois, posteriormente, foi dado novamente de forma mais geral. Letra B. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão defendia o fim universal da escravidão? Não defendia. Segundo o texto, essa defesa foi em princípio, né? Foi em princípio, não foi de forma concreta. Letra C. Ainda que defendesse direitos iguais a todos os cidadãos, a Declaração Francesa de 1789 não garantia a participação política às mulheres. Correto, conforme na parte final do texto lá consta, né? As mulheres não tiveram direitos seus políticos. Elas somente tiveram direito de herança e do divórcio. Letra D. A Declaração da França e dos Estados Unidos apresentavam direitos civis e políticos que não podiam ser alterados ao longo do tempo. Incorreto. Tanto é que os direitos lá da Revolução Francesa foram alterados, principalmente com relação aos negros. Foram dados direitos aos negros, depois foram tirados, depois foram estabelecidos novamente, conforme está no texto. Letra E. Como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão privilegiava apenas os homens católicos, incorreto, como nós podemos ver lá, privilegiou os protestantes, posteriormente os homens judeus. Ela teve pouco impacto social fora da França. Questão incorreta. Então, 6, letra C. Questão correta. Questão 7. Ainda sobre o texto, ele nos indica que A. As mulheres deveriam criar a própria Declaração dos Direitos para organizarem e fazerem valer suas reivindicações. Incorreto. Letra B. A conquista pela igualdade de direitos políticos e civis é resultado da luta e da pressão dos grupos excluídos, o que se mostrou verdade não só na França, mas em outras localidades dentro e fora da Europa. Correto. A luta por direitos ela só é conquistada quando o povo luta, pressiona. Nenhum direito é dado gratuitamente, é muito difícil que isso aconteça. E assim, você luta para garantir um direito, você tem que lutar também para preservá-lo. E muitas vezes a gente esquece alguns direitos que nos foi concedido pela luta dos nossos antepassados, que muitas vezes morreram e foram punidos para que a gente tivesse muitos direitos, como, por exemplo, o direito de ir e vir, direito à igualdade, direitos trabalhistas. E, no entanto, como a gente não estuda sobre esses assuntos, no geral a gente acha que esses direitos são naturais. E por conta disso a gente não luta para preservá-lo. Vamos aqui à letra C. A luta por direitos políticos e civis foi beneficiada. A luta por direitos políticos e civis é um discurso que beneficia os governos e é apoiado por eles ao garantir o acesso a toda a população, ao garantir acesso de toda a população à participação política. Incorreto, né? Não houve
esse acesso da população à participação política de forma mais generalizada. Letra D. A Revolução Francesa estabeleceu o fim do trabalho escravo e essa medida foi aceita em todas as colônias da América. Incorreto, né? Incorreto, porque nós sabemos que o Brasil foi um dos últimos países aqui da América a abolir a escravidão. O fim da escravidão da França ela só se restringia às colônias francesas. Letra E. A preocupação feminina não estava na participação política, mas na vida doméstica, uma vez que as mulheres lutavam apenas pelo direito ao divórcio. Incorreto. Vamos aqui à questão 8. Após a execução de Luís XVI, em 1793, foi elaborada uma nova Constituição para a França. O que foi nela estabelecido? Analise os itens a seguir e faça o que se pede. Item 1. O direito ao voto para todos os cidadãos, inclusive as mulheres. Já está errada essa questão. As mulheres não conquistaram o direito ao voto por essa Constituição. O fim dos privilégios, a obrigatoriedade do ensino público, a preservação dos bens da nobreza e o fim da escravidão nas colônias francesas. Item 1, incorreto. Item 2, o direito ao voto para todos os cidadãos homens franceses, correto. O fim dos privilégios, a obrigatoriedade do ensino público, o confisco dos bens da nobreza e o fim da escravidão nas colônias francesas. Item 2, correto, da questão 8. Item 3, o tabelamento de preços para produtos de primeira necessidade e assistência aos indigentes. Correto, houve essa preocupação dentro dessa Constituição. Item 4, a liberdade para a fixação dos preços dos produtos de primeira necessidade e a proibição de políticas assistencialistas. Incorreto, porque contradiz ao terceiro item que está correto. Item 5, a volta à monarquia constitucional, na qual o rei tinha o poder limitado pelo parlamento. Assinale as alternativas corretas. Item 5, incorreto. Percebemos aqui que a letra C é a questão correta. Vamos à questão 9. O período revolucionário na França foi extenso, com 10 anos de duração. Nesse período houve uma fase mais radical. Como essa fase foi chamada, quais foram as suas características e por que chegou a ocorrer? Bom, essa fase foi chamada de Regime do Terror e ocorreu de 1793 a 1794. Após a instauração da República Francesa, nesse momento os jacobinos e os sans-culottes lideravam politicamente o Estado e temiam aqueles que identificavam como inimigos da Revolução. A princípio eram assim considerados os girondinos, mas com o avanço do processo revolucionário, até os jacobinos foram vítimas da guilhotina. Essa fase terminou com um golpe dos girondinos em 27 de julho de 1794, o golpe chamado de o Nono Terminador, e com a execução de Robespierre, Maximilien Robespierre, que era o líder ali dos jacobinos. Vamos aqui à questão 10, última questão. Depois do golpe que pôs fim ao período do terror e derrubou os jacobinos, item A. Napoleão Bonaparte, filho de camponês, porém muito afeito ao estudo, tornou-se um líder e ganhou destaque como representante dos camponeses. Incorreto. O Napoleão era uma pessoa que descendia, de uma elite, não descendia dos camponeses. Letra B. O governo francês foi transferido para as políticas que defendiam os interesses da alta burguesia, conhecidos como girondinos. Correto. Após o período do terror, que foi governado pelos jacobinos, os girondinos, por meio do Nono Terminador, conquistaram o poder e a sua ideologia política era contra a igualdade das pessoas mais pobres, era a favor da alta burguesia. Vamos, então, letra B, correto. Letra C. Defensores de um governo monárquico lideraram revoltas e conseguiram trazer ao poder o conde Artois, irmão de Luís XVI, que assumiu como Luís XVIII. Não, incorreto, esse processo não ocorreu nesse momento histórico. Letra D. Outros jacobinos se organizaram e conseguiram tomar o poder novamente, desmoralizando os deputados girondinos. Incorreto. E letra E. A França foi invadida pela Inglaterra, que restaurou o poder de Luís XVI. Incorreto. Vamos aqui à questão 11. Por que o Código Napoleônico, promulgado em 1804,
representou um período de tranquilidade para a França? Vamos aqui à questão, a resposta. Napoleão tomou uma série de decisões que favoreceram os camponeses, que puderam aumentar a produção e assegurar o abastecimento da população e outros setores da sociedade. Aprovou o Código Comercial, dando segurança jurídica àqueles que desejavam desenvolver seus negócios, e implantou um Código Penal, que definia todo o corpo de leis que regulamentava as penas judiciais, pondo fim às arbitrariedades reais do antigo rei. Então, aqui nós terminamos as questões referente à Revolução Francesa. Qualquer dúvida, comente na região dos comentários. Até breve.